Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós, mulheres, mães. Mais uma vez aqui do lado da minha parceira, Bel Nóbrega. É isso aí, Nath. Como é bom estar aqui com você. Como é bom poder criar essa rede de apoio para você, mulher que está aí na sua casa, que é mãe, dona de casa, empreendedora, né, que equilibra todos os pratinhos todos os dias, né, Nath? É isso mesmo. Estamos recebendo um feedback muito positivo. Muito obrigada, inclusive, vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E nós estamos aqui abrindo um espaço, porque como a gente falou desde o primeiro dia, falamos sobre mulheres e mães, porque somos mulheres e mães, mas os homens estão super convidados a participarem aqui da nossa rede de apoio, porque é uma rede para família, né? E hoje nós trouxemos aqui um homem que é talentoso, né? E tem muitas coisas para compartilhar com a gente. A gente já trouxe um, né? Que Thiago, agora o outro que vamos apresentar. E a gente gosta muito de falar dessa questão que a gente precisa se comunicar, tá, mulherada? Vamos conversar com os nossos parceiros, isso é muito importante. Parceiro não é rede de apoio, tá? Parceiro é parceiro, pra você estar lá, conversar, dividir as coisas, né, Nath? É isso mesmo. E olha só, agradecendo nossos meninos da Videofly e da Giza também, que cuidam de todos os nossos conteúdos, e também da nossa parceira Fernanda Diazer, que também tem os seus produtos Defo maravilhosos. Depois a gente conta um pouquinho sobre eles. É incrível, né? Porque a gente agora, sem enrolação, o foco aqui é o nosso convidado e a Belzinha vai apresentar para vocês. Gente, ele já mudou o sorriso de inúmeros pacientes que chegam na sua clínica. Ele é especialista em reabilitação oral funcional e estética e é uma presença constante na televisão, sempre transformando e trazendo autoestima para várias mulheres. Hoje ele tá lá, não chega mais, né? Rodrigo Godoy. Oi, tudo bem? Feliz ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer. Sabemos que a sua vida é corrida, mas tirou um tempinho aqui para trocar um pouquinho de experiência com a gente. Que alegria, obrigada mesmo pela sua presença. Certeza, obrigado a vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui e é um tema que é muito importante, né? A gente conversar. Eu sou um pai de primeira viagem, então faz pouco tempo tenho um filho de 1 ano e 7 meses, mas tem muita coisa que eu venho aprendendo e acho que é legal a gente estar aqui conversando, né, dos dois lados, tanto da parte da odontologia, né, que é a minha especialidade, mas também desse lado aí de pai, né, junto com as mães, que tem que ter essa parceria, como vocês falaram, que é muito importante. E vamos começar daí já. Antes da gente falar da sua parte profissional, queremos conhecer um pouco do Rodrigo pai, o Rodrigo homem também, marido. Como você se considera? Olha, é difícil, né? Tá bom, depois você vai contar, se ele vai contar tudo certinho aqui, tudo certinho. É isso aí, depois tem que trazer ela aqui pra ver se equilibra. Se tá tudo certo. Mas assim, acho que desde o começo nós dois não tínhamos a intenção de engravidar. E aconteceu. Então tudo foi uma surpresa, mas a melhor surpresa assim que podia ter acontecido nas nossas vidas. E eu sempre fiz questão de estar muito ao lado dela, justamente por isso, porque ela nunca foi aquela pessoa, é o sonho da vida ser mãe, não era. Ela, né, a gente tinha a nossa vida, estava ali e de repente aconteceu. Mas foi muito legal, acho que desde o começo a gente passou por algumas dificuldades juntos e, como a Bel falou, tem que ter parceria. Então eu sempre tentei ao máximo preservar, ajudar, deixar ela confortável, porque em vários momentos ali eu sentia que ela estava com algumas dificuldades, que não queria dividir comigo, e eu sempre tentei estar o mais próximo possível, e acho que as coisas foram encaminhando de uma forma muito legal. Eu acompanhei todas as consultas dela, desde o primeiro ultrassom até o último, então a gente sempre estava junto. Eu também tenho uma liberdade com a minha agenda, né, por ser um profissional liberal, então infelizmente eu sei que tem alguns pais que não conseguem, né, justamente pelo trabalho, mas sempre tinha consulta, deixava a agenda fechada, acompanhava ela. Então, desde o primeiro ultrassom que não tinha nada ali, tinha só, como que fala? Até esqueci o nome, mas só o saco gestacional, porque a gente descobriu muito no começo. Até a médica questionou, nossa, mas tem certeza? Não quer esperar mais um pouco fazer um exame de sangue? Ela não tinha feito, só tinha feito um exame de farmácia, mas ela tinha certeza. E então, assim, a gente sempre esteve junto, eu sempre acompanhei.
E foi muito legal, o processo todo, fiz questão de estar ali no parto, cortei o cordão umbilical. Você falou uma coisa muito Foi uma emoção legal. assim, muito grande. A primeira fala dele, quando a gente resolveu engravidar. Você não é nem que resolveu, né? Aconteceu. Com ela, sabe? Sim. Assim, o É engravidar nosso. foi um processo de vocês dois, né? Isso é legal, né? Muito. A gente abraçou, foi isso. Quando a gente descobriu, né? Porque não era, como eu falei, não era um sonho, não era um projeto naquele momento, mas quando a gente descobriu, já fomos juntos ali em todos os momentos. E estão se descobrindo como pais, né? Porque são pais de primeira viagem. Ele tem 1 ano, é isso? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Então, é um dia após o outro, né? Aquele momento inicial, realmente, com certeza vocês estão na fase... Não sei se mais complicada, acho que não existe isso, mas é aquela fase inicial, vocês estão se conhecendo, tanto o filho com vocês como pais. Então é muito legal ver você falando sobre isso, que está tão próximo, acompanhou, porque é isso mesmo que a gente quer trazer aqui, essa parceria. Desde o começo, assim, né, como eu falei, acho que a primeira semana eu fechei minha agenda, depois não tinha como, mas eu fazia questão de toda noite estar ali com ela, porque... Teve algumas coisas, ela tinha placenta prévia, então ela teve que fazer cesárea, e no momento que teve a cesárea, tudo, ela não tinha ainda, na verdade antecipou um pouco o parto, né? Ele foi prematuro. Então ela ainda não tinha leite, nada, e aí de repente ele nasceu, e o médico, o pediatra chega pra mim e fala, e aí, a gente pode dar o leite pra ele? Eu falei, tem outra opção? Ele falou, pode dar a fórmula, né? Eu falei, tem outra opção? Não, então pode. E aí ela foi lá, fez todo o processo na própria maternidade, e aí começou a ter leite. Então a gente já desde o começo começou com as duas coisas. Então ela amamentava e também tinha a fórmula. Isso é uma das coisas que é legal falar, porque tem gente que tem muito preconceito. Eu vejo até por amigas dela e... Né, tem pessoas que, não quero dar fórmula ou não vou dar fórmula. Eu acho que assim, ali a gente não tinha uma outra opção, e desde o começo a gente começou com as duas coisas. Então, por um lado foi bom, porque desde o começo eu ajudava muito ela à noite. Então, à noite, assim, tinha hora que ela estava muito cansada, ela dava um pouquinho do peito ao próximo, eu dava a fórmula, ou ela tirava o leite, né, e deixava ali pronto, e aí, mesmo no outro dia, indo trabalhar cedo, eu fazia questão de sempre estar ali do lado dele, ajudando ela mesmo, e... Era difícil, às vezes tinha noite que a gente tava falando quem que tá dormindo mais. Né? Então, assim, eu sempre fiz questão de estar muito perto dele. É isso, eu me descobri um pai que eu nem sabia que existia, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acho que assim, é uma coisa que eu tenho um vínculo muito forte com ele. E acho que foi justamente desde esse começo, né, a gente sempre ali eu sempre muito perto dele, ajudando muito ela em todos os processos. Então eu dei o primeiro banho nele em casa, porque ela estava muito insegura, né? Então teve algumas coisas que eu estava muito perto ali. Então hoje eu vejo que ele tem um vínculo comigo muito forte, e eu acredito que é por isso. Aí desde o começo a gente estava sempre muito junto. E ele é uma graça, eu vi pelo Instagram, coisa linda, né? Não, a gente tem sorte, porque ele, de verdade, ele é um bebê assim... Demais, é iluminado, eu falo, sabe, ele é muito bonzinho, hoje em dia, assim, dorme a noite inteira, então, assim, no começo, claro, né, a gente tinha que estar ali naquele processo de 3 em 3 horas, mas agora já faz um bom tempo que ele dorme a noite inteira e não dá trabalho nenhum. Que coisa boa! E assim, a Carol, né, a esposa dele chama Carol, tá, gente? Por isso que eu tô falando a Carol, que eu não conheci. E ela fala, assim, ela fala o que ela tá sentindo, o que ela tá passando. Ela pede ajuda? Bel... Ou você é que tem essa percepção? Nem sempre ela pediu ajuda. Porque no começo, ela, como eu falei, desde que ele nasceu, ela passou por algumas dificuldades. Eu via que tinha alguma coisa estranha, mas ela não queria me falar. É muito da mulher mesmo, ela isso. não queria me falar, ela escondia. Aí um dia ela abriu pra minha mãe... Porque ela tinha vergonha das coisas que ela estava sentindo, que estavam passando pela cabeça dela. Então ela teve um pouquinho, não vou dizer nem que é depressão pós-parto, eu não sei dizer assim realmente o que foi, mas ela teve algumas dificuldades ali que ela não queria me falar. Então eu começava a ver pelas atitudes dela. Ela, não pode ter faca aqui na gaveta. Mas por quê? Porque ela tinha uma coisa que... Ela ficava preocupada com algumas coisas que passavam pela cabeça dela e é isso, ali daquele momento. Mas o importante é que você estava lá para ter essa percepção, essa sensibilidade, né? Sim. De entender o que estava acontecendo. Eu sempre tentei estar junto, e ela já fazia terapia, ela continuou fazendo, então isso ajudou muito ela também.
Mas acho que foi um processo ali que faz parte daquele momento, né, de descoberta, dela acabar, né, de se descobrir mãe, muita insegurança. Ela tinha medo às vezes de descer a escada com ele, ela falava, eu tenho medo de derrubar ele. Nunca ia derrubar ele, mas é aquela coisa da cabeça, sabe? Sim, então eu sempre isso é cultural, né, gente? São as nossas crenças limitantes. Isso, é isso mesmo. A gente vem de uma geração que os pais falavam assim, menina, não sobe aí que você vai cair. Cuidado para atravessar a rua, né? Não segura assim, né? Então a gente tinha medo, por exemplo, bebê, meu Deus do céu, né? Tinha que empacotar enrolado. Exatamente. Então a gente veio com isso. Então acho que é por isso que muitas vezes, muitas mulheres ainda têm esses pensamentos, porque é normal, né? Mas faz parte, viu, Carol? Essa fase faz parte. Eu tenho um de 15, a Belzinha também tem uma de 23, né? E a gente sabe muito bem como é, tá tudo sob controle. Isso foi passando mesmo. Então, outras fases. 2, 3 meses depois ela foi, sabe, cada vez ficando mais tranquila, e hoje em dia, nossa, ela faz tudo. Ela vai para Campinas e volta toda semana, toda quarta-feira a gente tem consultório lá também. Ela vai com ele já, acho que desde os 8 meses, coloca na cadeirinha, dirige sozinha até lá, aí ele fica com a mãe, com as tias, ela trabalha, depois ela volta à noite com ele. Então, assim, foi mais no comecinho mesmo, depois, hoje em dia... É isso que a gente fala, sabe? Você também ajudou ela nesse processo de ter mais segurança. Com certeza, apesar da gente ter aquele momento, talvez, de ficar um pouquinho mais quieta, mas é uma coisa, acho que, interna mesmo, né? Vivemos... Ali no momento, né, do nascimento de uma criança, não que é um trauma, mas é um choque que a gente tem, né? Uma coisa nova. Tudo muda, né? Tudo muda. Sua vida muda a partir do momento que você tem filho, né? Várias urgências, né? Não, muito legal. E a gente, logicamente, quer entrar um pouco, né, no seu tema, que você fala bastante, que a gente tem algumas dúvidas, até relacionar também a odontologia também com as crianças, enfim, queremos perguntar algumas coisas para você, mas a gente quer saber em que momento da sua vida que surgiu vou cuidar do sorriso? Olha, eu vou falar assim, eu viajava muito para Bauru, porque a minha avó tem irmãos lá, e o irmão e a cunhada dela são dentistas. Não são mais hoje em dia, né, mas na época eram dentistas, e era aquela coisa de interior que eles tinham consultório na frente da casa. Era tudo junto, e a gente viajava, passava, sei lá, uma semana na casa deles, e eu gostava de ir lá, ver eles trabalharem. Foi daí que começou, foi daí que eu conheci. E um outro tio também de Bauru, que era dentista, e na verdade foram eles que me incentivaram, porque na verdade aqui em São Paulo não tenho ninguém na profissão. Então eu via a forma como eles cuidavam, a forma de trabalhar, eu gostava de ir no consultório, não sei, aquilo lá me atraía, sabe? Tá ali no consultório, então eu sempre fui atendido por eles lá em Bauru, eles eram os meus dentistas, e aí foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha, ainda aquela parte de vestibular que você não sabe o que vai fazer, e eu prestei desde direito e a odontologia, então, mas realmente o que eu queria era odontologia, e graças a Deus eu acertei, porque de verdade, assim, eu amo o que eu faço, acho que isso é o principal, né, então... Desde sempre ali, no comecinho da faculdade, fui percebendo que aquilo era o que realmente eu tinha que fazer. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu sou perfeccionista com o que eu faço, então é um trabalho manual, é um trabalho, né, tem muita coisa ali que depende muito da nossa destreza também, então isso eu fui aprimorando com o tempo e fui cada vez gostando mais. Então, mas o que me chamou a atenção foi essa época que eu ia lá pro interior e via eles trabalhando, tudo. Teve uma inspiração ali. Foi o que me inspirou ali, foram os meus tios, né, que eram dentistas. Legal. Você é especialista, né, em reabilitação oral, né? E como que a reabilitação oral pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa? Na verdade, em vários aspectos, né, Bel? Eu falo reabilitação oral porque o que acontece? Eu sou especialista em implante, né, então eu faço cirurgia. Eu sou especialista na parte de prótese, que também é colocar os dentes, desde implante, indente, coroa, faceta, lente, e a parte plástica de gengiva. Então, a reabilitação oral, ela envolve esses 3 fatores principais. E o que é legal, a gente não olha a boca só, como que eu posso dizer? Como você perdeu um dente, eu vou lá e reponho aquele dente. Então, eu vou entender o porquê que você perdeu aquele dente. Então, às vezes, o contexto geral da sua boca fez você fraturar aquele dente.
Então a reabilitação oral, ela vai fazer a gente fazer um cuidado geral. Então eu vou ter às vezes, para não quebrar esse dente, eu tenho que fazer uma construção de boca toda, ou eu tenho que cuidar de mais outros dentes para poder corrigir uma mordida, para que esse dente que foi fraturado, que foi perdido, não aconteça de novo com o implante. Então a reabilitação oral é uma visão geral da boca. O que eu falo que, infelizmente, tem muito dentista que não precisa ser um reabilitador, mas ele tem que ter uma visão, né, de não só repor aquilo que faltou ou aquele que quebrou, ele tem que ver o porquê que quebrou. E acontece muito, às vezes vem um paciente, eu quebrei esse dente da frente, já fiz 5 vezes, mas porque a mordida dele está toda errada. E aí eu explico para ele, olha, se eu fizer só esse dente vai quebrar de novo, eu não faço milagre. Então a gente tem que levantar sua mordida, corrigir ou com aparelho, ou com lente de contato, com coura de porcelana, mas de uma forma que esteja tudo estável, né? É uma engrenagem, então ela tem que funcionar da maneira correta. Sim. E a reabilitação oral faz isso, ela estabiliza toda a mordida. Eu falo brincando que a estética vem de brinde, porque quando a gente trabalha com reabilitação, na maioria das vezes a gente trabalha com estética também. Então muda desde a mordida, muda o formato do rosto, porque na maioria das vezes a reabilitação oral é feita quando o paciente tem muito desgaste nos dentes. Então ele acaba perdendo a altura da mordida e quebrando ou desgastando muitos dentes. Então a gente faz a lente ou a coroa de porcelana, né, aumentando e devolvendo o dente o tamanho que ele tinha antes desse desgaste, para a articulação trabalhar corretamente. Então é um sistema que tem que estar como um todo de uma forma correta. Sim. E infelizmente às vezes fez uma restauração num dente, um exemplo, ela ficou mais alta. Aí você acostuma, fala, não vou voltar no dentista para ajustar. Mas você acostumou porque a sua musculatura acostumou a trabalhar errado por causa daquele dente, a parte da articulação, mas isso a longo prazo vai te criar um problema. Então tudo tem que estar em equilíbrio, né? E não só um problema na boca, né? Mas um problema às vezes de saúde no corpo todo, né? Sim, tem muita gente que por uma mordida errada tem dor de cabeça, tem dor na cervical. Então isso é bem complicado e às vezes é porque a mordida ali não foi adequada, ou porque desde pequeno não usou aparelho, não colocou os dentes na posição correta. Então a gente sempre tem que cuidar dessa parte de reabilitação, olhando a boca como um todo. E é o que muita gente acaba me procurando por isso. Esses dias uma paciente veio e ela já tinha a boca toda feita. Então ela já tinha implantes, ela tinha coroas, só que com uma mordida toda desgastada, numa altura errada. Então a diferença é qual que é? O dentista não teve uma visão geral, ele foi colocando as coroas e repondo o que ela perdeu, mas ele não corrigiu a mordida dela, não aumentou o tamanho dos dentes que ela já tinha desgastado. Então ela continuou tendo dor, entendeu? Então isso tudo faz a diferença na reabilitação oral. A gente tem uma visão geral, né? E corrigir a mordida para ela ter uma longevidade. Então o principal da reabilitação, que a gente fala, é a mordida. Então a mordida ela tem que estar numa altura correta, ela tem que ter um equilíbrio, os dentes têm um lugar certo para eles se tocarem. Isso vai fazer com que a articulação também trabalhe certo, e aí tem uma longevidade dos dentes, né? Legal. E quais são os principais problemas assim de saúde bucal que você recebe? Quais são, você fala, a pessoa tá com, não sei, a parte de óssea, o que é que mais as pessoas buscam? Ou é mais estética mesmo? Ela chega e fala, quero ficar com os dentes bonitos, mas não se preocupa com a parte da saúde mesmo. Tem de tudo. Acho que assim, tem muita gente hoje que tá voltada para estética. Tá. E eu trabalho muito com lente de contato. Mas é como eu falei, às vezes o paciente vem, eu quero fazer só a parte de cima. E os dentes de baixo estão todos desgastados, não estão adequados. E aí, se eu fizer em cima, em pouco tempo vai quebrar, vai soltar. Então, aí eu explico para o paciente, olha, o seu caso não é só estético, a gente tem que fazer a correção da mordida para depois fazer a parte de reabilitação estética. E tem caso não, que o paciente já tem o dente bonito, ele só tem o dente mais branco, ele não quer ficar fazendo clareamento, a mordida está correta, e aí vai fazer a lente de contato. Então, na verdade, assim, tem os dois fatores. Acho que o principal hoje em dia procura a estética, e eu acabo direcionando você que descobre para o que ela precisa corrigir na maioria das vezes, né? Porque não faz sentido colocar, você plastificar ali um problema. Não faz sentido ela chegar lá com dores e problemas bucais, mas ela só quer estética, você vai e faz o dente bonitinho. Não funciona, porque
cai, ele solta? Funciona, mas não a longo prazo. Não a longo prazo, tá. E eu sou muito chato com isso, então... Como eu falei, tem pessoas que acabam fazendo esse tipo de trabalho. E eu acabo até perdendo alguns pacientes por isso. Porque eu falo, não, ó, se não fizer dessa forma, eu prefiro não fazer. Porque eu não quero criar um problema para o paciente nem para mim. Né? Então, a reabilitação, essa é a diferença. Você vai corrigir uma mordida, vai fazer uma estética que vai ter longevidade. Então, como eu falei, o paciente que já tem a mordida certinha, quer fazer uma estética, é fácil. Em 4 consultas, rápido, em menos de um mês ele está com a lente de contato, sorriso novo, perfeito. Agora, quando é uma reabilitação, às vezes já demora mais, então às vezes o paciente não tem essa paciência de esperar, ele já quer o dente pronto, sorriso perfeito, só que acaba perdendo isso em pouco tempo. Então, se não tiver uma mordida correta, né, se a estrutura do dente, eu falo, é uma construção, se a base do dente não está legal, não adianta colocar uma coisa em cima que não vai ter longevidade. Então, por isso que às vezes, minha lente caiu, ou quebrou, é porque realmente tem alguma coisa ali que não está legal, porque de verdade, todos os casos que eu faço, assim, eu não tenho esse tipo de problema, de soltar lente, de quebrar, porque realmente... Eu prezo muito essa parte da mordida e da longevidade. E claro, os materiais também. Porque hoje em dia tem muita diferença de material. Né? Então tem um cimento de altíssima qualidade e tem um cimento de baixa qualidade. Né? Então a grande diferença também da longevidade vai ser os materiais que o dentista usa, porque tem muita diferença de material mesmo. Tá. Rodrigo, por que você acha que as pessoas ainda hoje procuram tão pouco dentista? Na verdade, acho que é cultural. Acho que assim, infelizmente também tem a parte financeira, né? Mas a gente tem uma cultura de ir no dentista quando tá com dor. Sim, quando então, já tá... Porque é um medo, né? Não, dentista, aquele barulho do dente e tal. Infelizmente, assim, já evoluiu muito, mas tem muitas pessoas que ainda têm medo. Tem medo. E também a parte, como eu falei, cultural, vai quando dói. Então, quando não é estética, não procura prevenção. E é uma das coisas que eu também prezo muito no meu consultório, a prevenção. Então, a gente tem um cuidado com todos os nossos pacientes, a cada 4 meses lembrar, mandar aquele recado, falar, olha, já passou 4 meses, está na hora de fazer a limpeza de novo. Porque se você faz a prevenção, você nunca vai ter um tratamento maior. Um exemplo, uma pessoa que tem os dentes saudáveis, se ele passa a cada 4 meses fazendo limpeza, ele nunca vai fazer um canal na vida. Agora, se ele fica 5 anos, 3 anos sem ir ao dentista, porque não tem nada incomodando, e aí um tártaro vai grudando ali, a bactéria vai agindo no dente, ele sem perceber, quando doer, provavelmente é porque já chegou num canal. E isso poderia não ter acontecido se ele tivesse feito a prevenção. Então, eu foco muito em prevenção no consultório também. Eu tenho muitos pacientes que fazem a prevenção a cada 4 meses, vão lá certinho, já pegaram esse hábito de fazer a limpeza a cada 4 meses, e todos os pacientes que eu faço uma reabilitação também. Porque é uma das coisas que me perguntam, mas qual a diferença depois que eu coloco lente ou que eu faço as porcelanas no dente? Nenhuma. Você vai ter que cuidar igual o seu dente, que é escovar, passar o fio dental e fazer a manutenção no dentista a cada 4 meses, né? Então, assim, não tem segredo, é o mesmo cuidado. E a prevenção é muito importante, mas ainda tem muita gente que não faz. E essa prevenção desde criança, desde pequeno, sim, a gente tem que levar, sim, incentivar. Você agora com o seu filhote, imagino que... E eu falo assim, né, em casa, tadinho, ele por ser filho de dentistas, ele teve alguns problemas ali, demorou para nascer dente. Eu falo, só porque é filho de dentista que acontece isso, né? E a gente levou até numa professora da Carol, que é uma pediatra especialista nisso. A gente conhece, mas aquela coisa, tem que levar na pessoa certa. Então, sim, é a mesma coisa. Eu não faço canal, eu tenho um especialista no consultório que faz canal. Então, acho que isso é importante também, cada um saber, né, aonde você pode chegar. Então, claro, a gente sempre cuidou, escovou os dentes dele. Desde o primeiro dente que nasceu, a gente escovava. Mas quando a gente chegou lá, ela falou, olha, essa escova é melhor. Essa pasta que tem flúor usa 2 vezes por dia. Quando for escovar a 3ª vez, usa essa outra que não tem. Então, certos detalhes, o especialista que vai fazer a diferença, né? Sim. Então, ela orientou bem a gente. E ele tava, porque ele estava com o dente que estava incomodando muito ele e não nascia. A gente falou, chegou a hora de levar. Mas era um processo natural.
ela deu um mordedorzinho lá específico e acabou nascendo. Nossa, essa fase de nascer dente... Ai, é terrível. É assim, todo mundo sofre, né? A mãe também sofre, a mãe, o pai todo mundo sofre. É uma fase difícil, né? Não, o primeiro dente, ele fez o aniversário de 1 ano com um dentinho inferior só. Já era pra ter os 4. 2 inferiores e 2 superiores. O dele demorou um pouquinho mais, o que não é ruim, mas assim, foi um pouquinho fora do parâmetro normal, né? Quando começa assim, a criança começa a chorar por causa da dentição, você acha que assim, a primeira coisa que os pais têm que fazer é levar num profissional? Tem que analisar, porque, como eu falei, às vezes não tem muito o que fazer. Né? O que a gente pode fazer é dar um mordedor, tentar trazer conforto. A gente colocava algumas coisas no congelador, frutas mais durinhas para ele ir mordendo, para aquele dente rasgar a gengiva. Mas acho que se o pai não tem uma orientação, o principal é levar para poder ser bem direcionado, né? Saber como lidar com aquilo. Acho que é legal levar no especialista. Acabam, né, olhando lá na internet, aí falam várias coisas que às vezes não são legais, né? A gente sabe que tem de tudo. Então, assim, é legal, principalmente para as mães saberem o que elas podem fazer, né? Então, sim, fruta gelada é legal? Eu colocava no congelador, tipo morango, para ele ficar mordendo, sabe? Então... Ajuda a gengiva ali, isso, porque... Ele estava começando até a ter um pequeno abscesso gengival, porque o dente estava ali, mas não conseguia rasgar. Porque como ele não tinha muitos dentes, então a maioria da alimentação que a gente dava para ele ou era batidinha ou amassada. E aí a pediatra falou, não, algumas coisas tem que deixar ele ali. Olha, porque a gente pensa exatamente o contrário. Porque ele não tinha dente, né? A gente pensa o contrário. Isso é uma dica importante. É uma dica importante. E assim, a saúde bucal, no caso das mulheres grávidas, por exemplo, tem alguma coisa diferente que as mulheres grávidas têm que fazer ou é um cuidado para todos? É bem importante a prevenção. E o que é a prevenção? Na verdade, nos 3 trimestres, ela fazer uma avaliação e fazer uma limpeza. Porque são vários fatores ali que acabam de alimentação, que acabam prejudicando um pouco uma gengiva. Então, às vezes, muita mulher grávida tem a gengiva sangrando, porque acaba abusando um pouquinho mais de doce, de alguns alimentos. Então, é ideal fazer a limpeza, né? Então, a cada 3 meses, ela passar, na verdade, no início da gravidez para fazer um check-up geral. Porque se ela tiver alguma cárie, algum problema, é legal cuidar, né? Então, o ideal, no comecinho, no 2º trimestre e no 3º, mas se ela precisar de algum tratamento mesmo, eu tenho um dente que eu tô com dor, alguma emergência, ela pode fazer em qualquer trimestre com os cuidados específicos, né, com anestesia, que tem que ser especial, então a gente tem que ter algum cuidado especial, mas o momento mais adequado para ela fazer um tratamento é no 2º trimestre. No 1º não é tão adequado e no 3º também não. Então no 2º, né, é o melhor momento, assim, se ela precisar de algum tratamento como uma extração de dente ou um canal. Então, por isso que a gente fala, logo percebeu que está grávida, não custa ir no dentista, fazer uma avaliação, porque a gente já vai fazer uma limpeza, isso ela pode fazer, deixar tudo certinho para ela ir controlando a saúde bucal dela, porque sempre acaba, como eu falei, com a alimentação, acaba às vezes por náusea, não conseguindo escovar o leite tão bem, né? Então são vários fatores que prejudicam um pouquinho a saúde bucal da grávida, e é legal ela acompanhar. Legal. Falando em saúde da mulher, né, já que a gente está aqui na saúde da mulher, eu vou puxar para a mulher na menopausa, né, que eu puxo para a mulher na menopausa, que eu adoro esse tema. E me fala uma coisa, o Rodrigo está aqui, agora ele está cuidando da minha boca, inclusive, que é um caso que ele até comentou, né, de você tratar uma coisa, aí você trata outra, nunca trata no geral, e realmente isso faz toda a diferença. Eu acho que é por isso que até hoje eu não tinha conseguido achar uma pessoa que tratasse realmente, definitivamente a minha boca. Sim. Então, assim, o que eu sinto? Eu sinto que a gente vai chegando numa idade que começa a ter muita perda óssea, né? Então, eu sinto que parece que eu não tenho... Desceu a minha mordida, né? Eu não sei o termo técnico, sim, né? Mas eu sinto que eu não consigo... Não tenho nem a mesma força no maxilar que eu tinha antigamente.
O que acontece com a gente quando vai chegando nessa idade, assim? Existem várias alterações. A gente acaba perdendo o osso naturalmente ao longo da vida e o osso dos dentes, né? Então, por vários fatores. Então, um fator natural mesmo de perda de osso. Um paciente que não faz limpeza gradativo, o cálculo, ele acaba causando também uma perda óssea. Então, perdi um pouquinho agora, 1 milímetro, e agora fiquei sem fazer limpeza mais 6 meses, perdi mais 0,5. Quando a pessoa chega com 50, 60 anos, ela já perdeu às vezes metade do osso que segurava o dente na boca. E aí, muitas vezes pode acabar perdendo o dente, ou perder o dente e, como a gente conversou, não repôs, acabou não colocando o dente na posição correta. Então, isso tudo altera o rosto mesmo, que é como no seu caso, você falou, eu perdi um dente aqui, acabei colocando ali o outro, e você teve desgaste, a sua mordida já não era tão correta. Então, se lá atrás já tivesse tido uma intervenção de reabilitação, quero que, olha, vamos olhar a boca como um todo, né? Não só repor, eu falo assim, tampar ali aquilo que quebrou, ou repor. Não, já vamos corrigir isso de uma forma geral. Aí muda tudo. Então, que nem no seu caso, quando a gente aumentar o tamanho dos seus dentes, corrigir essa mordida, vai dar uma alteração no seu rosto muito grande. Assim, normalmente falo, o paciente aumenta 1 milímetro no dente, ele ganha 1 centímetro no rosto aqui, de perfil. Olha. Então, é uma diferença muito grande. E a perda óssea, ela está associada a isso. E não só perda óssea, né? A gente vai ficando mais velho, não tem gente. A gente vai perdendo coxinha de gordura. Sim. E hoje tem toda essa parte também de harmonização. Sim. Então isso ajuda bastante, mas sempre começando pelos dentes. Eu falo assim, não adianta querer harmonizar se você tem perda de dente, perda óssea, perda de altura da mordida. Então, o primeiro passo... Tem que cuidar de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Sim, e você estava falando da alimentação também, né? A alimentação tem tudo a ver também com a parte, né, da nossa saúde bucal, que a gente come. Então você também fala isso também para os seus pacientes, olha, cuidado com o que você está comendo, que talvez abusar no açúcar e tudo mais, tudo isso pode prejudicar também nossa saúde bucal? Pode, e nem só o açúcar, que nem são hábitos. Às vezes tem paciente que tem muito hábito, um exemplo, de tomar aquela água com limão de manhã, causa uma erosão ácida no dente. Então acaba tendo um desgaste perto da gengiva pela erosão ácida, pelo hábito que ele tem de todo dia tomar a água com limão de manhã, ou quem toma muito refrigerante, que também é muito ácido. Então tem alguns hábitos que prejudicam os dentes, que não são só o açúcar, né? Mas assim, acho que o principal, como eu falei, é a prevenção. E às vezes a pessoa está fazendo aquilo e nem sabe. Então ele vai nem, eu tenho muita sensibilidade, tem um desgaste ali perto. Eu já começo a conversar, mas você toma água com limão de manhã? Toma muito refrigerante? Então tudo que é ácido, ele acaba prejudicando um pouquinho a parte dos dentes também, né? Então é importante a gente saber. Principalmente o paciente que tem muita sensibilidade. Congelado, sempre tem aquele choque ácida. E às vezes o apertamento também. Então tem, né, hoje em dia muita gente fala assim... aperta os dentes à noite, tem aquele apertamento que a gente chama de bruxismo, e isso acaba também causando essa erosão ácida. Então, eu acordo às vezes com isso aqui, ó, dolorido, cansada. Aí você fala, o que aconteceu? Eu apanhei nessa noite, não é possível. Mas aí, às vezes meu marido fala, você ficou rangendo à noite, você ficou tensa. Eu durmo tensa, eu durmo toda apertada, assim. Às vezes uma coisa até... tá assistindo um filme, por exemplo, eu assisti aquele filme e tava tudo tenso, então eu vou ficando contraída. No meio da noite eu acordo com muita dor. Então tem a ver com o nosso, como que a gente tá se sentindo ali naquele momento também, que a gente vai apertando. Mas fala um pouco da questão do bruxismo. Como que a gente pode reverter ou ajudar nesse caso? Legal. Então, que nem você falou, nunca dá pra gente saber quando a gente vai apertar os dentes. E muita gente tem esse hábito. E o bruxismo, ele não tem um tratamento. Ele tem um controle. Então, isso que é importante também, é bem importante a gente falar, porque o bruxismo, ele é uma parafunção, né? Então, a gente vai descarregar aquela energia ou todo aquele estresse do dia à noite. Só que à noite, a gente está com uma parte do nosso sistema neurológico desligada, que chama engrama, que é o quê? Nada mais é do que você encostar no quente e tirar, o reflexo.
Então imagina que você vai apertar os dentes sem ter o reflexo de parar. Então, só vai isso apertando. que você vai apertando e acorda com o rosto cansado, desgasta dente ou tem dor articular. Então eu sempre falo assim, é muito de cada paciente. Sempre vai ter um elo mais fraco. Então tem paciente que não desgasta o dente, mas ele acorda que nem você, com o rosto, toda aquela sensação de rosto cansado, da musculatura cansada. Tem paciente que não desgasta o dente, não acorda com a musculatura cansada, mas ele tem dor articular. E tem paciente que destrói os dentes. Então, tem caso de bruxismo que o paciente desgasta o dente quando está na metade. Nossa. Eu tenho muito desgaste. Eu aperto e eu tinha bruxismo e eu tenho muito desgaste nos dentes. Tanto que agora a Carol vai fazer minhas lentes superiores. Eu já levantei minha mordida inferior e ela vai fazer minhas lentes, porque eu tenho muito desgaste. Meus dentes já estão retos. E eu tenho 43 anos. Então, quando a gente vai percebendo, meu dente, eu já perdi mais de 2 milímetros do meu dente. Nossa. Eu tenho fotos antigas que eu falo, nossa, meu dente... E é o que eu faço. Então hoje eu falo, não, chegou a hora que eu tenho que cuidar, né? Então, senão, quanto mais a gente deixar, mais vai perdendo. E eu usava placa. Só que é aquilo, a gente usa a placa, aí fica um tempo, não tô mais apertando, não uso mais. Então a placa de mordida, como eu falei, seria o ideal, principalmente para as pessoas que apertam o dente, usar sempre. Porque a gente nunca sabe a noite que vai apertar, a noite que não vai apertar. Então, ela é um dispositivo de proteção, não é tratamento. Porque tem algumas pessoas que falam, eu vou fazer um tratamento de bruxismo para você e coloca a placa. Não. Ela é um dispositivo de proteção. Se ela fosse tratamento, ela ia fazer você parar de apertar, e ela não faz. Então, a placa de mordida é proteção. É legal porque você vai ter conforto. Então, quando você usa a placa, você não acorda com essa sensação do rosto cansado, você não prejudica a sua articulação e não desgasta o dente. Então, o tratamento para o bruxismo não existe. Existe o quê? A proteção, que é uma placa de mordida que vai te trazer conforto. Mas falar, existe um tratamento? Não existe. Acho que é melhor relaxar um pouco mais, isso aí. Procurar outras coisas para poder se acalmar, porque pelo menos para mim eu acho que é muito essa coisa de ficar tensa mesmo, que aí força. E mesmo de dia, não é só noite, aqui de dia, que nem às vezes eu mesmo tô trabalhando concentrado, quando eu vejo, eu tô apertando os meus dentes. E aí eu falo, opa, paro de apertar, porque... Você se controla mais que tá acordado ali. À noite, esse sistema tá desligado, então você vai apertar e o maior problema qual que é? A força que você usa é de 3 a 4 vezes maior do que você usa de dia numa mastigação. Porque você está sem esse controle, então você vai apertar muito e por isso que acaba desgastando o dente. Na maioria das vezes o dente é o maior prejudicado. Mas, como eu falei, tem pacientes que acabam tendo problema articular, problema na parte de musculatura, mas o maior prejudicado mesmo é o desgaste de dente, que aí vai influenciar no rosto, na articulação, né? Então, sempre... O principal para quem aperta os dentes é ter uma placa e dormir com a placa de mordida, porque vai fazer a prevenção também, que também é uma prevenção para não ter desgaste, não ter dor a longo prazo. Bom, a gente sabe que a saúde começa pela boca, né? Sim. E as pessoas deixam esse meio de lado. E assim, uma coisa que eu queria falar é... A gente já viu que várias vezes uma infecção na boca pode levar a problemas muito sérios, né? Eu me lembro muito daquele caso acho que da Renata Banhara, né? Lembra? Que ela teve uma infecção, foi ela. Por causa de um canal, foi isso mesmo. E que ficou... Quase morreu, ela foi parar no hospital e quase morreu por causa de uma infecção, né? Sim. Então, por isso que eu falo, a prevenção sempre, como a gente está falando, é o mais importante. Porque às vezes a pessoa tem um problema e nem sabe, porque aquele problema está quietinho ali. E isso pode acontecer. Às vezes um dente, ele pode ter um problema num canal, esse canal está necrosando, ele está morrendo, né? Para as pessoas entenderem bem. E por vários motivos, e a pessoa não tem dor. Então, ou por um apertamento e a mordida está desajustada, e aí quando você aperta aquele dente é o maior sobrecarregado nesse apertamento. Ele é um dente que, com o tempo, a longo prazo, o canal dele vai necrosar. E causando a necrose do canal, normalmente causa uma lesão, um cisto na ponta da raiz. E isso vai crescendo. Então, isso é um foco de infecção. E às vezes a pessoa tem isso e nem sabe, né? Agora, se essa bactéria cai na corrente sanguínea, pode causar um problema grave, que é uma endocardite bacteriana. Então, não só um canal maltratado, ou um dente que o paciente não teve dor e tem esse tipo de lesão, mas como, às vezes, uma pequena cirurgia ou uma plástica na gengiva
Então, pequenos procedimentos também podem causar esse tipo de problema, dependendo do paciente. Então, o mais importante é você saber quem você está atendendo. Então, sempre é importante ter uma anamnese, porque se é um paciente que já tem um problema cardíaco, uma válvula cardíaca, para eu fazer uma limpeza, eu faço uma profilaxia antibiótica. Eu dou 2 gramas de amoxicilina ou de qualquer antibiótico 1 hora antes do procedimento para evitar esse tipo de problema. Porque se uma bactéria da boca cai na corrente sanguínea e ele já tem uma válvula cardíaca ou um marca-passo, qualquer, como que eu posso dizer? Qualquer problema cardíaco, principalmente, isso vai causar, grande chance de causar uma endocardite bacteriana, que é essa bactéria ir para o coração e ele tem um infarto. Então isso acontece. Olha só. Então é um problema assim, bem grave e muita gente acaba deixando. Um dos casos que eu fiz agora até pro Chega Mais, a paciente estava com um foco de infecção muito grande. Foi um caso que eu até peguei justamente por isso, porque era um caso bem no limite, assim, porque a gente tem um prazo muito apertado para fazer, né? E foi um caso que eu falei, olha, não sei se eu vou conseguir fazer nesse prazo ou não, se o osso dela vai suportar os implantes, mas o dente dela estava com uma infecção muito grande há muito tempo. E aquilo ali ia no dentista, abria o dente, não tirava e acabou ficando naquilo. E era um risco muito grande para a saúde dela. Então eu falei, eu vou fazer esse caso e graças a Deus deu certo. Consegui tirar o dente, fazer os implantes que ela precisava para fazer a reabilitação e já estamos na reta final. Aí até semana que vem eu termino. Mas é importante sempre ter um cuidado com um foco de infecção na boca. Então, às vezes, ou um canal maltratado, ou um dente que está quebrado e aberto, porque as pessoas às vezes vão deixando mesmo, né? Ou por parte financeira, ou às vezes a correria do dia a dia. Eu mesmo já quebrei um dente e fiquei 2 semanas para fazer, sendo dentista, minha mulher dentista. Aí você fala, né? Mas porque não para, você entra num ritmo. Aí uma hora eu falei, não, tem que parar de fazer esse dente aqui, né? Sim. Esses dias eu tava no shopping, né? Fui até o banheiro e uma menininha perguntou pra mãe dela, tava escovando o dente, né? Aí ela perguntou, por que eu tenho que escovar a língua? E eu queria saber, por que a gente precisa escovar a língua? Agora você falou uma coisa muito importante também, e o ideal não é escovar a língua. O ideal é usar um raspador de língua, e o principal, ele tem que ser de cobre. Olha lá. A língua, na verdade a gente vive com muitas bactérias na boca, né? E a língua ela acaba acumulando muita bactéria. Então o ideal, se puder pelo menos de manhã e à noite, sempre, principalmente de manhã, porque a gente dorme e fica com muita bactéria agindo ali na boca. Então a primeira coisa é usar um raspador de língua de cobre para poder higienizar a língua. Quando a gente escova a língua, a gente acaba prejudicando as papilas gustativas. A gente sente o gosto dos alimentos da língua em contato com o céu da boca, porque a gente tem algumas papilas, né, que vão fazer a gente sentir o gosto do alimento. E quando a gente escova, a gente prejudica elas a longo prazo. Então você começa com a escovação ali na língua, claro, a longo prazo, 10, 20 anos, a não sentir tanto salgado, doce, e aí começa a usar mais sal. Porque as cerdas vai raspando. Isso, então sempre o ideal é usar um raspador de cobre, e se puder, de manhã e antes de dormir, são os principais horários para fazer a higienização da língua, é muito importante. Olha, eu não sabia disso. E ela perguntou, eu fiquei olhando e pensando, né? Falei, vou levar pro podcast. Olha. Porque realmente, né? Nunca falaram sobre isso mesmo. Falam para escovar a língua, mas aí tem que ser, né, um raspador de cobre. Existem vários, vende em farmácia de plástico, mas o ideal, o melhor mesmo é o de cobre, porque ele higieniza direitinho, e você lava ele, não vai aderir bactéria, nada, então... Falando em criança, eu tô só aqui pensando, como... Existe uma técnica para ensinar a criança a usar o fio dental? É difícil, meu Deus, como é difícil isso! É difícil. Tem que ir brincando, vamos lá! Eu sempre falo assim, em tudo, acho que a gente tem que tentar dar o exemplo, né? Sim. Então, desde o comecinho, eu tinha muita dificuldade do Davi escovar o dente. E aí eu escovava, pegava ele no colo e falava, vamos escovar. Eu escovava o meu, mostrava pra ele, e aí dava uma escova na mão dele, pra ele brincar e colocar na boca. Mas é isso, tem que tentar mostrar que é adequado, que é o ideal. Tem uma idade, assim, certa pra fazer a criança usar fio dental? Desde que tem um dente do lado do outro, já é o ideal usar fio dental.
Então, assim, porque não tem jeito. O alimento ele vai parar ali, entre os dentes. E às vezes a escova, a cerda não vai limpar, e não vai limpar dentro da gengiva. Então, é difícil mesmo. Hoje eu tenho dificuldade para escovar o dente do Davi. Porque no começo ele ainda, na brincadeira, mas hoje em dia eu falo, vamos escovar? Aí ele já sai, às vezes tem que sentar e falar, você vai escovar. Aí eu escovo o dente dele lá e não tem outro jeito, não tem que ser assim. E aí, por mais que ele não goste, ele abre a boca, ele deixa escovar, ele dá umas reclamadas e no final ele bate palma. Eu falo, viu, ó, você não precisava ser assim, você podia deixar escovar mais fácil. Não, e mãe tem uma coisa, né? Mas tem que fazer. Tem a mamadeira noturna. Sim. E tem o chocolatinho, né? O leite com chocolate. O tetê, o mamá, tudo misturado. Pra caminha ali, pro bercinho. E isso aí, a criança dorme. Isso, tem muito bebê que acaba tendo a cárie que chama cárie de mamadeira. Porque ele toma mamadeira à noite e não escova os dentes. E principalmente quando coloca achocolatado, coisas que tenham, né, açúcar. Hoje a fórmula não tem tanto, é muito pouco, mas aí não vai prejudicar tanto. Agora, aquele bebê que toma leite com Nescau e não escova o dente é bem complicado, porque à noite sempre é o pior horário, porque é o horário que diminui a nossa saliva da boca, e a saliva ela tem uma coisa chamada solução tampão, ela limpa as bactérias da boca. Então, o dia inteiro a saliva vai ali limpando as bactérias que estão na boca, e à noite a gente reduz o fluxo de saliva, então é onde as bactérias vão agir mais. E aí o bebê tá ali com açúcar, chocolate, é onde dão aquelas cáries que a gente chama cárie de mamadeira, que às vezes prejudica bastante tanto o dente de leite quanto o permanente, né, que tá vindo. Então é importante sempre cuidar, evitar, né, esse tipo de mamadeira à noite, de madrugada. E se for dar, tentar escovar o dente, que é muito difícil, né? Tem que fazer uma rotina diferente, né? Pra poder tomar e depois escovar antes de deitar, e aí não toma mais nada pra poder... E aí não é nem só a criança, né? Às vezes a mãe tá tão cansada, ai, deixa ele dormir. Sim. Assim, mesmo com o Davi, muitas vezes eu escovo, e a gente já deu uma madeira, eu escovo pra gente dormir, ele dorme com a gente na cama ainda, que é uma coisa que a gente acostumou e tá tentando desacostumar, mas é muito gostoso. E assim, ele de repente fala, eu quero tetê. Aí ele já tá deitado ali, não tem jeito, a gente dá a fórmula pra ele, que ele ainda toma um pouco. E porque hoje ele começa a se alimenta, já tudo assim, reduziu bastante a mamadeira dele. Mas aí ele acaba dormindo assim e escova no outro dia de manhã. Então tem que ter essa rotina, não pode ir de manhã, esqueci. Aí complica, entendeu? Então a gente cuida bastante e tem que ter essa rotina. Hoje acho que ele toma umas 3 mamadeiras por dia, que é uma coisa legal de falar também, que foi bem indicado pela nossa pediatra. No começo ele começou a acordar de madrugada e pedir mais, mesmo depois que ele já estava comendo. Ela falou, Rodrigo, se vocês derem às 3 da manhã, daqui a pouco ele vai estar querendo às 5, às 6. Então tenta evitar. E foi difícil porque ele acordava chorando, às vezes dava, às vezes não dava. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. A gente foi evitando e hoje em dia ele dorme a noite inteira, não acorda pedindo mamadeira. Então... As regrinhas que a gente vai encontrando ali. Mas deu certo. E uma curiosidade também. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar nossa escova de dente? Depende muito de cada pessoa. Tá. Mas assim, pelo menos a cada 3 meses, assim, é o máximo. Eu troco todo mês. Porque, assim, não é o ideal. A gente tem que sempre escovar massageando, sem força. Mas eu acabo colocando um pouquinho de força na escova. Então a minha escova, eu vejo a minha e da Carol, a dela dura muito mais que a minha. Então, assim, quando a escova já começa a não ficar tão bonita, né, sabe? Ela começa a ficar meio, né... Aí tem que trocar. Tá, mas então, um ano com a mesma escova, jamais. Eu digo assim, se puder trocar todo mês, melhor. E sempre usar escova extra macia. Tá. Porque tem gente que acha, a escova dura limpa mais, ela prejudica a gengiva, prejudica o esmalte do dente. Então sempre é indicado a escova extra macia. E escovar massageando, sem força. É que às vezes é automático, mas a gente já começa na pressa ali, quando vê que colocou força. É sempre assim, né? Acorda já na corrida e vai escovar o dente rapidinho. Não pode, tem que ter aquela rotina de escovar com calma, massageando, porque aí o esmalte do dente agradece. Continuando na nossa sessão. Tem tanta pergunta. Interessante. Chupeta.
Vamos lá. Estraga realmente os dentes? Sim. Chupeta e dedo, né? Não sei o porque que é tem pior, criança né? que às vezes Chupeta ou não usa dedo? chupeta e chupa o dedo e aí aumenta o céu da boca, fica com uma mordida aberta. Então a gente fala assim, tem as chupetas específicas, né, que são menos piores, vou falar assim. Tá. Que até 1, 2 anos não vai prejudicar tanto, mas tem criança que vai muito além. E isso foi uma das coisas que a gente teve muita sorte. O Davi nunca gostou de chupeta. E as avós forçaram Não, ali. também. Não, forçaram. Porque ela E tá aí, bonitinha, né? e aí ela, ai, tadinho. Mas vou te falar, ele pegou e ele nunca gostou muito. E acho que desde os 6, 7 meses ele já, assim, nunca mais quis e a gente também não deu. Então, uma das coisas. Porque eu falo, depois é difícil quando a criança acostuma é você tirar, né? Então, Sim. a gente deu sorte com isso, mas não é adequado mesmo. O ideal, no máximo, até 2 anos. E tem a chupeta específica para cada fase do bebê. Então, tem até 3 meses, de 3 a 6. Então, tem os tamanhos específicos, né? E algumas que são... Algumas marcas eu não sei te dizer, mas que são mais adequadas. E os enxaguantes bucais? A gente tem que usar, não tem que usar, é bom, não é? Como chama aqueles? Tem um nome, a gente não pode falar propaganda, senão vai ter que patrocinar o canal, hein? Olha lá. Não, e hoje, outro dia meu marido comprou um de hortelã com melancia. Eu falei, nossa, Nossa. gente, o que é isso? Não vou falar mais. Eu sei qual que é. Acredita? Eu falo assim, o enxaguante, ele é uma perfumaria. Não tem uma necessidade de usar. Tá. É gostoso você fazer um bochecho, ele dá uma sensação boa, mas que nem fala, um exemplo, ele mata as bactérias que tem na boca. A gente vive com bactéria na boca. Então ele mata, dá um tempo, as bactérias já estão de volta. Passa 5 minutos. Então é uma sensação gostosa. Às vezes você à noite escovar o dente, fazer um bochecho, mas não é uma necessidade. Né? Não é que tem uma indicação regra de usar. E nem dá pra substituir, né? Porque eu não vou falar, mas eu tinha uma amiga na escola que ela preferia, sempre ela tava com aqueles tubinhos, então ao invés de escovar o dente ali, ela ia e fazia só o enxaguante bucal. Eu falava, gente, mas isso não tá certo esse negócio, não. Não vai resolver, Não, né? Não vai resolver. limpar e nem nada. Nada substitui escovação e fio. Sempre escovação e fio? Todas as vezes que eu escovar o dente, eu tenho que passar o fio dental? Ou Melhor não? dos mundos. Melhor dos mundos. Mas eu falo assim, pra quem não consegue, Tá. pelo menos fio dental antes de dormir. Uma vez ao dia é o mínimo que você pode passar o fio dental. Porque, assim, não tem como você higienizar dentro da gengiva só com a escovação. E Então- a cárie? A cárie é uma coisa que eu queria perguntar. Por exemplo, eu nunca tive cárie, né? E é uma coisa que eu me orgulho porque meu pai enchia minha paciência para escovar o dente o tempo inteiro. Ele brigava comigo o tempo inteiro. E às vezes era uma coisa assim que eu achava tão chato que eu falava, como? Para de ficar o tempo inteiro. Mas ele tem essa mania até hoje, escovar o dente, tomar banho. Ele sempre foi super... E talvez seja por isso que eu não tenho cárie, né? Porque eu realmente sou uma pessoa que escova e tal. A cárie tem a ver com o açúcar que a gente come ou deixar de escovar? Conta um pouco sobre a cárie pra gente. Sim, a cárie, na verdade, ela é uma bactéria, né? Então ela vai aderir ali no dente e ela começa a corroer o esmalte do dente e vai ali prejudicando. O dente ele tem 3 camadas principais, que é o esmalte, a dentina, que é a segunda, e depois já chega ali no canal, que é o nervo do dente. Então a cárie ela vai começar o caminho pelo esmalte, vai passando pela segunda camada do dente, quando chega perto do canal onde começa a doer, que vem aquele alerta, eu preciso cuidar porque, né, não tá legal. Então o açúcar ele vai com certeza prejudicar e ajudar a cárie a desenvolver muito mais rápido. Então a cárie ela é o quê? Aquela bactéria, aquele resto de alimento, não só o açúcar, mas o açúcar é o principal, mas o resto de alimento que ficou ali no dente. Você não higienizou direito, ou com escovação ou com fio. Aí passou algumas horas, ele vai aderindo e forma uma coisa que chama placa bacteriana, que é invisível. E essa placa depois aumenta com mais placa, e ela começa a ficar aparente que vira o tártaro, que é aquela camadinha grossinha que fica atrás do dente ou no meio do dente. Então você vai deixando ali, isso com certeza as bactérias vão começar a corroer o dente e vai virar cárie, né? Então o açúcar ele é bem prejudicial.
principalmente se você não tem uma higienização boa. A gente fala do açúcar porque a criançada, né, quando aparece lá, tá com cárie, mas é porque pirulito e chiclete, bolacha sem escovar o dente, aí fica ali, aquele resto de alimento com açúcar, né, em cima do dente, não higienizou. Com certeza. Vai ter uma cárie, sim. E a cárie vai crescendo, né? Ela vai aumentando. Então, por isso que eu falo, se faz a prevenção, passou a cada 4 meses, é uma cárie, você trata, ela tá pequenininha, às vezes não precisa nem de anestesia, tá só no esmalte do dente. Agora, já passou um tempo maior, ela já tá na segunda camada, aí já é chato, tem que anestesiar. E se ela chegar no nervo do dente, que é o canal, aí é pior ainda. Aí é pior. E os chicletes, as gomas de mascar, né? Uma coisa que a criançada principalmente adora, né? Ficar lá horas. Criançada nada, né? Os adultos também. Tem. Mas eu lembro muito na escola de ficar assim, a aula inteira, até o final, a gente ficava com o mesmo chiclete, que eu falava mascando. É prejudicial pro dente mascar chiclete? Não vou te dizer se não é prejudicial pro dente se a pessoa tem uma higienização. Tá. Né? Então, se depois ela foi lá, almoçou, escovou o dente, não tem problema. Que normalmente não é assim. Você almoça e põe um chiclete pra disfarçar, né? Isso, aí passa horas ali. Se é um chiclete que tem muito açúcar, né? E ela ficou horas sem escovar o dente, como eu falei, vai criando aquela placa bacteriana, que é aquela camadinha invisível. E isso, se passar mais horas sem escovar, vai virando tártaro. Então, é uma coisa um caminho pro outro. Né? Tá, não é falar, eu me cuido super e masco o chiclete, vou ter um problema. Não, não, é um histórico todo. Se a pessoa tem, né, o controle ali da higienização, escova o dente 3 vezes ao dia, passa fio dental, pode mascar chiclete que não vai ter problema. Boa, olha lá. Gente, acho que assim, agora mudando um pouquinho disso, eu acho que dente, né, a saúde bucal tem muito a ver com a autoestima, né? Também. E você hoje faz vários casos, né? Você faz, como que chama o quadro? Desculpa. Beleza Renovada. Beleza Renovada, Chega Mais do SBT. E você pega casos assim que as pessoas estão com os dentes completamente estragados, assim. Como elas chegam no seu consultório e como elas saem do seu consultório? Isso é muito legal, assim, é gratificante. Na verdade, desde 2017 eu faço Beleza Renovada, que era no programa da Eliana, né? E agora tá no Chega Mais. Então, assim, elas acabam deixando de se cuidar por vários fatores, né? Então, principalmente a maioria, né, por cuidar da família, cuidar dos filhos, por não ter condições financeiras, e acaba deixando. Só que esse deixando vai chegando num ponto que vai ficando muito grave. Como eu falei dessa paciente que tinha um foco de infecção bem grave, que podia ter causado um problema maior, como um infarto mesmo, né? Para a bactéria ir ali para a corrente sanguínea e para o coração. Então, a maioria delas chega nesse ponto, né? Elas são escolhidas lá por vários fatores, mas sempre todas, o principal que mais incomoda são os dentes, né? Então, desde a autoestima, como a última que eu já terminei, que apareceu agora não Chega Mais, ela falava, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, porque eu sei que o gosto da minha boca não tá bom, e eu não quero que as pessoas sintam isso, sabe? Ela era uma pessoa, assim, ela era muito preocupada com os outros, então ela falava, não, eu não quero, eu não falo nem com os meus filhos sem estar com a mão na boca. Então isso transformou a vida dela. Nossa, depois que a gente fez o tratamento, e ela, assim, tava numa condição muito ruim mesmo. E ela já acabava nem cuidando, porque ela falava, sabe, que já tá assim mesmo, não adianta eu fazer nada. E aí, a partir do momento que eu comecei a cuidar dela, sério, desde o primeiro dia que eu fiz a primeira limpeza, tirei os focos de infecção, aí depois a gente começou a fazer cirurgia, a parte de cima ela acabou, infelizmente, perdendo todos os dentes. Mas, eu falo, não tem uma paciente minha que cuidou tão bem como ela no pós-cirúrgico. Então, assim, ela chegava aos pontos super higienizados. Então, desde o momento que ela começou o tratamento, ela já virou a chave. E a maioria delas são assim. Então, a pessoa não tá naquela condição, né, porque ela quer. Ela acabou se deixando e deixando de se cuidar de uma forma completa. E os dentes, principalmente, como a gente falou, acaba tendo muita bactéria, foco de infecção, e muitas delas também têm dor, né? Então acaba só apagando a fogueira. Vai lá, toma um remédio e passou a dor. Só que o problema continua. Então é muito gratificante poder estar ali aprendendo com elas, porque tem muita história.
Nossa, transforma desde 2017, a vida. assim, e muda a nossa vida também, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, reclamo de tanta besteira, olha, né, a condição que a pessoa tá. Sim. E, sabe, assim, uma diferença muito grande que dá na vida delas com essa transformação. Então, claro que elas ficam, né, fazem cabelo, rosto, emagrecem, mas todas, assim, não é por nada, elas me falam, o dente era o principal, era o que eu mais queria. Porque é isso, é a porta de entrada, sim. é o que traz muita autoestima. Sim. Então, é uma diferença muito grande que dá na vida delas essa transformação dos dentes. Assim, eu sinto muito essa diferença mesmo, desde que começa, elas já começam a mudar. Sabe, a vergonha, mesmo que elas estando, às vezes elas ficam ou sem dentes, ou, né, com uma prótese provisória, porque faz parte do processo ali, tem que ser muito rápido. Sim. Então, mesmo que ela esteja sem dente, ela já virou outra pessoa, de autoestima só por estar se cuidando. Então, é muito legal essa transformação, é gratificante isso. E outro dia uma paciente também me falou uma coisa muito legal, uma paciente que eu terminei até esses dias. Ela falou, olha, Rodrigo, é muito legal esse trabalho que vocês fazem, mas é legal pra gente ter informação também. Porque um caso como o seu, Bel, ela falou, olha, eu também precisava de uma reabilitação e eu já fui em vários dentistas, ela usava uma prótese que era desconfortável, que incomodava, e ela tinha uma mordida baixa e sempre dava uma opção, falaram pra ela, ou tira os dentes, ou troca essa prótese. E eu falei, não, dá pra gente reabilitar, pedir tomografia. Fiz uma reabilitação para ela, devolvi todos os dentes fixos sem ter que tirar outros dentes dela. Então, às vezes a pessoa, sei lá, vai pelo mais fácil, né? Então, a pessoa fala assim, desculpa até, o profissional. Fala, não, a paciente, olha o paciente e fala, não, vamos fazer isso aqui que é mais fácil, mais rápido. Só que nem sempre é o que o paciente quer. Então ela falou, o que foi legal, com a informação de ver todos esses casos, essas diferenças de antes e depois, que são críticas, né, que você faz, ela falou que na hora que ela viu, ela falou, ele vai resolver a minha boca. Então, ela falou, é muito importante também pra gente, porque ela é uma paciente que pode se tratar, que tem um poder aquisitivo bom, mas ela falou, foi um tanto dentista que não me deram essa opção. Então ela falou, o legal dessa transformação não é só para elas, mas é para ter informação também. Então é muito legal que nem não chegar mais agora, cada dia eles mostram lá, no primeiro dia a transformação, a surpresa da paciente, aí no segundo a transformação do dente, depois do corpo, depois do cabelo, e no último dia mostra ela. Então ficou uma forma que ficou muito legal e é informação, né? Então a gente está lá tirando dúvidas também, mostrando esses casos. E eu vou te falar que bastante paciente me procurou justamente por ver essa diferença tão grande. E, nossa, porque às vezes a pessoa tem um problema e fala, não vou conseguir resolver, né? Já fui em tanto lugar e não é por nada, mas acho que 10% dos dentistas hoje tem essa visão de reabilitação ou tem uma especialização de reabilitação que tem a visão de olhar a boca como um todo e conseguir reconstruir mesmo, né? Porque são casos que a gente faz reconstruções ali, de mordida, de estética, não, de osso. Quando me falaram, a questão da informação, né? Quando me falaram do Rodrigo, eu fui olhar o Instagram dele, porque eu assim, realmente já tive muito problema, eu sempre tive problemas. E aí chega uma hora que, assim, eu tive problemas que inclusive foram causados até por profissionais. E isso começou a mexer muito comigo, muito com a minha autoestima. Até quando, e assim, meninas, eu quero contar isso pra vocês. Quando eu cheguei, quando a Nath me convidou, eu fico até emocionada. Quando a Nath me convidou, eu falei, eu tenho muito problema, embora eu seja uma pessoa que sou da moda, tudo isso, mas eu tenho problema com a minha imagem pela questão dos meus dentes. Eu tenho, sim. De estar na frente da câmera. Por quê? Porque, gente, eu já fiz de tudo na minha boca. E assim, até agora, algumas coisas eu resolvi, outras não, né? E aí, quando me mostraram no Instagram do Rodrigo, eu fui olhar os antes e depois. E realmente, você fala, não, gente, espera um pouquinho. Se essa pessoa era assim, ficou assim, é possível, eu vou conseguir também. Sim. Mas eu demorei muito para também chegar até você, eu demorei muito para entender que eu precisava buscar um profissional e buscar informação, realmente.
E isso, assim, mexe muito, mas muito com a autoestima da gente. E às vezes a pessoa também fica desacreditada, né? Que nem você falar, não vou conseguir resolver, já tá de uma forma que vai ficar assim mesmo, né? Aí, às vezes, quando você chega nessa idade, porque eu sempre falo pra todo mundo, gente, sou uma mulher, 58 anos, aí você fala assim, tá tudo bem, já tem 58 anos, não tá tudo bem, meninas. Você só tem. Você só tem 58 anos. Tanto que eu tô aqui, né, Nath, começando projetos novos. E é isso. Então você tem sim, vai procurar profissionais qualificados, especializados, sabe? E cuide, sim, da sua saúde bucal, que é muito importante. Nossa, igual, né, você estava falando, é o cartão de visita. Às vezes você deixa até de trabalhar numa empresa, num lugar, porque você tem vergonha de sorrir, de fazer... Segurança, calma de segurança. Completamente. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal. E mostrar o antes e depois é mais ainda, porque se você mostra a pessoa só pronta, vai achar que ela tem um probleminha pequenininho, e na verdade são inúmeros problemas, né? Todos os casos, independente, até se a pessoa tiver que arrancar, por exemplo, todos os dentes, vocês conseguem fazer uma reconstrução de tudo isso, independente? Sim, sempre tem. Não vou ficar sem nenhum dente e colocar uma dentadura, por exemplo. Hoje em dia, não. Assim, claro que, como eu falei, tem pessoas que às vezes não têm uma condição de fazer implante, fazer um enxerto ósseo, mas é melhor usar uma dentadura do que ter um foco de infecção na boca. Então, às vezes está com os dentes todos prejudicados, com foco de infecção, com mobilidade, e acaba deixando daquele jeito. Porque, não quero usar uma dentadura. Não, mas é melhor, às vezes, tirar e fazer aos poucos. Tira os dentes, põe a dentadura, depois põe o implante, depois faz a prótese fixa, do que ficar com aquele foco de infecção na boca. Porque isso é muito mais grave. Então, claro, hoje, assim, tem inúmeras possibilidades. Então, o paciente perdeu osso, a gente faz enxerto ósseo. Hoje tem vários tipos de implantes, então tem desde o implante mais curto, mais fino. Então o osso a gente consegue trabalhar de várias formas, né, para poder devolver o dente para o paciente. Então, que nesses casos, como eu falei, esse último caso que eu estou fazendo, ela tinha um foco de infecção que, assim, é um local para eu colocar 3 implantes que não deu para colocar pelo tamanho da lesão que ela tinha de infecção. Então a infecção correu todo o osso dela de um lado. Então, de um lado eu coloquei 3 implantes, desse lado eu coloquei só 2. Entendeu? E tá tudo bem. A gente consegue fazer um trabalho de reabilitação de uma prótese fixa, às vezes até com 4 implantes superiores. O mínimo normalmente são 4 para fazer uma prótese fixa. Então, no caso dela, eu consegui colocar até um a mais do que eu achei que fosse dar certo. Então, é questão mesmo de planejamento, mas dá para resolver. E não tem idade, se eu tiver 70, 80, você pode fazer também? Sim. Sempre tem solução, que nem um exemplo. Tem uma paciente que começou agora o tratamento, ela vai fazer um implante que a gente faz em hospital, que chama zigomático. Por quê? Ela tem 70 anos e ela perdeu todo o osso superior. Então ela foi levando os dentes até onde deu e acabou, por isso, por protelar a perda desses dentes, ela perdeu todo o osso. Então, um exemplo, mesmo um enxerto não daria, porque ela teria que fazer um enxerto muito grande, ficaria um osso muito pobre, né? Então demoraria muito tempo, um tratamento de 3 anos, para às vezes, na hora que colocar o implante, não ter uma longevidade. Então, esse tratamento já tem um bom tempo, é que hoje em dia ele está mais divulgado, que é o implante no osso zigomático, é esse osso do rosto. Então é um implante bem maior e é feito em hospital, com anestesia geral. Mas depois que a gente faz esse implante, a gente em 3 dias consegue colocar a prótese fixa para o paciente. Então é chamada de carga imediata, porque como é um osso muito duro, né, então a gente consegue colocar os implantes e até 4 dias fazer a prótese fixa. Que é que nem o caso dessas pacientes que eu fiz para o SBT, que tiveram que remover os dentes. Só que no caso delas ainda tinha osso na boca para eu colocar o implante convencional, e esse implante tem um travamento para fazer a prótese fixa rápida. Agora, se é um caso de um paciente que já tem mais idade, que já perdeu o dente há um tempo, tem que fazer um enxerto, aí isso já leva um tempo maior. Nesse tempo, provavelmente esse paciente vai ter que usar uma dentadura provisória. Tá. Porque às vezes ele já perdeu, ou às vezes ele já até usa uma dentadura. E aí tem que fazer o enxerto, esperar cicatrizar, colocar o implante, esperar cicatrizar. Então já é um processo mais lento. Né? Então, é que essas pacientes, na maioria das vezes, são pacientes jovens que, né,
tiveram um problema muito grande no dente, mas a base óssea dela ainda está preservada. Então, infelizmente, ela perdeu o dente, mas ela tem uma estrutura boa para poder trabalhar com implante e fazer um trabalho rápido para ela, que é essa carga imediata, que a gente coloca de 4, como eu falei, até 6, 8 implantes, depende de cada paciente, do osso de cada um, e faz uma peça fixa. Então, são normalmente 12 dentes parafusados, ela vai comer qualquer coisa, a estética fica perfeita. Tem vários casos, normal. Uma vida normal. Que bacana. Tem que fazer manutenção também. Então, também isso é uma coisa legal de falar. Tem paciente que, eu coloquei implante, não preciso mais cuidar. Não. O implante é que nem o dente, ele também pode ter perda de osso. Então, também tem que ir no dentista, fazer a manutenção. Normalmente a manutenção dessas próteses, protocolo, a gente remove ela, faz a higienização dos implantes dela e coloca de volta. Então, pelo menos a cada 6 meses também fazer essa manutenção que é importante. Mas o cuidado diário, escovação, fio normal. Escovação. Normalmente essa prótese fixa ela não passa fio. Tá. Né? Então a escovação e tem um jatinho de água que normalmente a gente indica para o paciente higienizar para poder manter a higiene ali, do dia a dia. Isso. Que legal! Você sabe que a gente já passou nosso tempo. Eu sei, eu vi aqui a plaquinha, mas aqui tá tão bom, né? Tempo. Muito legal. A gente só tem que agradecer. De verdade. Aqui, não só para falar do seu lado profissional, mas também para abrir o seu coração e falar do seu lado pai, seu lado marido. É legal a gente ouvir isso, né? Com certeza, a gente quer realmente despertar esse lado que é da família inteira, na verdade, né? É uma rede da família, igual você tá com um filhote pequeno, que tem, né, todos aqueles detalhes ali iniciais, mas é sempre bom o diálogo, é sempre bom estar perto, né, da pessoa que a gente ama para poder cuidar. E a gente tá muito feliz de te receber, com certeza. Muito feliz, muito obrigado. Deixa uma dica, um conselho, o que você quiser para o nosso público aqui. O que eu acho que é legal falar, desde o começo, o foco principal é a gente fazer a prevenção, né? Então, quem faz prevenção não faz tratamento, né? Se a gente cuidar e ali a cada 4, 6 meses fazer a limpeza, cuidar dos dentes em casa, a prevenção também é em casa, não é só no dentista. A principal prevenção, na verdade, é em casa. Sim. É escovar os dentes, passar o fio dental. E tem muita gente que fala, eu não passo fio. Então, assim, é importante passar o fio dental, porque a escova não vai higienizar igual o fio dental, né? Dentro da gengiva. Então, acho que o principal é o foco na prevenção. Claro que a estética, a reabilitação é muito legal. Eu amo fazer isso e é muito importante para o paciente, mas tudo começa na prevenção. Então, quando a gente faz a prevenção, o tratamento é em último caso. E evita outras doenças, problemas mais sérios também, né? Não só estética. Como a gente fala, a saúde começa pela boca. Então, se a gente está ali com foco de infecção, com bactérias, isso prejudica todo o corpo, né? Então, uma mãe, ou acabou de ter o bebê, ou está grávida, tem um dente aberto, um foco de infecção. Isso prejudica a saúde dela e a saúde do bebê. Então, por isso que é legal ela também ter ali, como eu falei, a prevenção nos 3 trimestres, depois que o bebê nasceu. Ontem, na verdade, eu fiz cirurgia de implante para uma paciente que estava com um bebê de 8 meses. Então foi muito legal. Até, desculpa, mas foi o marido com um filhinho de 4 anos, o bebê de 8 meses, e ele ficou com os 2 na recepção, e eu fui fazer um implante para ela de um dente que ela tinha perdido na gravidez. Olha então, ali ele acompanhando também ela para fazer o implante, cuidando dos filhos, é muito legal. Então, tem que cuidar durante, pós, acho que a prevenção é o principal. Que legal. Deixa suas redes sociais também. Legal. O meu Instagram é Rodrigo Godoy com Y Ribeiro. É o principal, acho que na verdade eu tenho por enquanto só Instagram, YouTube ainda não tenho, eu falo assim, eu tô um pouquinho mais velho já. Até parece. Essa rede social para mim eu acabo, né, porque tem gente que acaba usando Twitter. Sim. Twitter acho que nem tem mais, né? TikTok da vida, tem também. Acho que já até tiraram, então, olha como eu tô por fora. Mas o Instagram é o principal ali, na verdade. Tem desde depoimento dos pacientes, tem bastante caso de antes e depois. Então é só entrar ali, fuçar, tem tudo que vocês vão precisar ver para saber um pouquinho mais do meu trabalho. Isso aí, gente. Temos que realmente nos sentirmos bem, né? Vamos cuidar da saúde na prevenção, que eu acho que é o principal, que a gente, né, cuida bastante aqui. Se você gostou, tem alguma dúvida, também deixa aqui suas mensagens, depois a gente passa para o Rodrigo. Sempre uma alegria, né, Belzinha, fazer bom, né, esse bate-papo aqui. Muito bom. Né? E a gente quer agradecer, né, nossos meninos da Giza.
E da Videofly, que sempre dão esse suporte aqui maravilhoso pra gente. É isso aí, a nossa parceira nova também aqui, ó, Fernanda Diazer, maravilhosa. Isso, aqui tem essa marca Defo, maravilhosa. Depois vou te mandar os produtos, tá? Dela, são incríveis, vocês vão amar. Ela tem uma linha de redução de medidas. Tem um shampoo maravilhoso que eu uso de crescimento e fortalecimento dos fios. E tem também esse esfoliante corporal, gente, que tem um cheirinho tão bom. Maravilhoso. Adoro ele pra ficar cheirosinho, né? É isso aí, só parceiros maravilhosos por aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Foi um prazer te receber aqui. Foi meu, Seja obrigado. bem-vindo sempre, né? Um beijo.